Oi, meus amores, vamos lá. Vamos dar continuidade, né? Aquela revisãozinha sobre o Renascimento. Hoje nós vamos falar, né? Relembrar o Renascimento cultural e científico. A gente já falou do Renascimento. A aula passada foi Renascimento na cidade de Itália e eu ainda coloquei o Renascimento em si em alguns outros países, tá certo? Hoje a gente vai retomar novamente esse conteúdo que é relacionado ao Renascimento cultural, né? Cultural e científico. Então, vamos entender o que ocasionou anteriormente, né, os antecedentes, para que se ocorresse esse renascimento científico e cultural. Primeiro, a gente tem que observar que a cultura anterior a esse renascimento foi na Idade Média. Né? As características do renascimento foi o teocentrismo, o dogmatismo, a verdade, né, a religião e o conhecimento através da fé. Ou seja, era um característico do teocentrismo, que era bastante o dogmas, né, que na Idade Média tudo era influenciado através do dogma. A igreja regia, né, tinha os dogmas que eram preceitos e que viesse contra a esses preceitos e dogmas eram punidos. A observação na questão da verdade só através da religião e o conhecimento também somente através da fé. Com a implantação do Renascimento, né, que já é um momento, um movimento de mudança no aspecto estrutural daquele homem na Idade Média, que era toda voltada para a igreja, né, a partir dessa reflexão, desse movimento do Renascimento, surge aí também o Renascimento, que nós vamos falar, o Renascimento científico. Então, o questionamento, né, a conclusão disso tudo, que o questionamento humano deve ser pautado pela busca da salvação e da vida eterna. Aqui, se vocês observarem, né, tem uma arte medieval, ou seja, né, uma representação científica. Né? A questão científica ela vem embutida também com a questão cultural. Né? Na época do Renascimento, essas ciências elas eram chamadas de filosofia natural. Por quê? Porque elas recebiam esse nome por buscarem o conhecimento da natureza. Né? Esse conhecimento inspirado no humanismo que a gente já estudou, também em alguns intelectuais do Renascimento que começavam a ocupar o estudo exclusivo da ciência, alguns deles queriam criar um método, né, que funcionasse para que todos os estudos científicos, para todos, né? Essa ideia serviu para estabelecer as bases aí da ciência moderna, né? Os estudiosos do Renascimento, eles conseguiram avançar nesse desenvolvimento em três princípios que se tornaram fundamentais no método científico moderno. Foi o raciocínio, a observação e a experimentação. Primeiro, raciocinar, né? Há um raciocínio. Depois, a observação também é bastante importante. E, por último, o experimento. A experimentação, se aquilo tudo que foi contornado, né, cientificamente e também observado, ela se torna experimental. Outra arte também importante, né, é a arte medieval. Também para vocês observarem também outro tipo de arte, né? Aqui já está falando na coroação. Interessante também, para que vocês entendam como é que os autores eles se manifestavam em relação à arte, né? Uma arte bastante rica em detalhes, em cores que chamam a atenção, né? O Renascimento foi, né, um movimento cultural e artístico, né? Havia aí o desinteresse pela Idade Média, né? A preferência pela antiguidade da civilização greco-romana. A gente pode destacar a arte e a cultura. Aqui vocês observam a linha do tempo, onde já falei várias vezes, né? A gente já viu em aulas passadas que houve o surgimento, o Renascimento surgiu na Itália, e por quê, né?
Lembra que eu já tinha especificado na aula passada que a Itália ela estava em pleno desenvolvimento e também tinha alguns artistas que eles puderam financiar esses objetos, né? Essa amplitude na questão da cultura, na questão de construções, na questão também do próprio movimento científico, né? Em obras, seja ela artística, seja ela obras que a gente na oralidade. Então, né? Só para a gente relembrar novamente, chama-se o Renascimento, movimento cultural que foi desenvolvido na Europa entre 1300 a 1650. Portanto, né, no final aí da Idade Média e na Idade Moderna. Houve também o importante o humanismo, que foi a valorização do homem e da natureza, em oposição ao divino e ao sobrenatural. Pode ser considerado o espírito do Renascimento. Também chamou-se de Renascimento em virtude da descoberta e revalorização das referências culturais da antiguidade, dessa antiguidade clássica. O termo ele foi registrado pela primeira vez por Giovanni Vasari, isso no século XVI. Aí ao lado vocês observam, né, uma obra bastante importante, né, que é o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, onde ele vai observar, e era comum, lembra que eu já ressaltei aqui, que muitos dos humanistas, né, dos artistas desse período do Renascimento, eles iam muito mais além das artes plásticas. Né? Muitos estudaram até a anatomia para que tivesse um entendimento do corpo humano, para que fosse representado de uma forma muito realista. Então, né, as características humanismo ou antropocentrismo, racionalismo, empirismo, o cientificismo, o naturalismo, a cultura laica. Né? O que é uma cultura laica? Eu acho que vocês, todos meus alunos, já lembram, né, que eu já ressalto sempre, ressaltei muitos nas aulas presenciais e também nas videoaulas. Uma cultura laica quer dizer que é uma cultura que não abrange um determinado segmento religioso. Né? O Brasil é laico, por quê? Porque não tem uma religião oficial. Né? O Brasil, todo mundo pode, o tempo que houver necessidade ou que quiser, se tornar adepto a uma determinada religião e não pode, de forma alguma, ser discriminado. Né? A cultura greco-romana, o heliocentrismo, que eu já expliquei nas videoaulas também, a inspiração urbana nos detalhes, né? O hedonismo, que é a busca pela felicidade, e também o individualismo. Porque na Itália, né? Algumas cidades italianas eram muito ricas, né? Os seus governantes laicos e eclesiásticos apoiavam essas artes. E esse apoio foi chamado de mecenas, eram as pessoas que contribuíam muito para essa evolução. Apresenta também de sábios gregos e de bizantinos, portadores aí de uma cultura vasta, né? Então, isso houve destaque. A Itália ela se destacou não só pelas grandes navegações, por ser o pioneiro, por a questão de ter uma escola, né? De cada vez mais achar instrumentos que possibilitavam essa navegação, mas também na questão do renascimento foi importante. Então, o que é que o Renascimento ele trouxe de novo? Muito, né? Muita coisa a gente tem que destacar, mas uma visão do homem e do mundo, uma arte nova, né? Uma pintura, uma escultura, a própria arquitetura ela foi totalmente modificada nesse período do Renascimento. Então, né? A gente vai observar aqui o classicismo, né? O que foi o classicismo? Os homens do Renascimento, eles ficavam fascinados com outros autores clássicos greco-romanos. Por isso, eles leram, interpretaram, traduziram, pintaram, imitaram, né? Tudo o que eles fizeram, tendo aprendido nessa escola, tornaram-se grandes pensadores e artistas e ultrapassaram aí os seus mestres. Essa é a lição do Renascimento, né? Aprende com o melhor e torna-se melhor do que eles. Então, esse movimento, o classicismo, foi um movimento do contexto a todo vapor de estar buscando
incessantemente por conhecimento, e esse conhecimento, nesse período, foi tão qual importante aos conhecimentos que eles tentaram imitar. Eles não só imitaram, mas eles também superaram, né? Então, o classicismo é uma leitura e análise dos textos de autores antigos. Eles privavam aí pelo individualismo, que era a valorização das capacidades humanas, a crença do homem em si e o espírito crítico, né? Recursos à crítica para corrigir e mudar a sociedade diante da religião e também da política, que anterior, né? O período anterior que nós chamamos de Idade Média, ela foi marcada justamente ao contrário, né? Por um momento de total ignorância, em que eles não tinham acesso a nenhum tipo de cultura científica e nem ao menos da questão religiosa, que só passavam que eles realmente achavam conveniente que os fiéis soubessem, né? Então, nenhum campo, nem religioso e nem científico. O homem coloca-se no centro do mundo, né? O antropocentrismo substitui aí o teocentrismo, na Idade Média, que o teocentrismo era Deus no centro. No Renascimento é o contrário, é o homem no centro do mundo, né? O homem que vai dominar, o homem que vai buscar. E naquele período não, acreditava que tudo era voltado para as questões de Deus como centro. De qualquer coisa que vinha a acontecer foi permitido, foi obra e foi permissão divina. Então, também teve algumas na ciência, no campo da ciência, para a gente destacar, que foi bastante importante essa introdução da ciência na medicina, que começa aí a dessecação de cadáveres. Na geografia, a representação do mundo em mapas torna-se mais complexa e exata. E na ciência da natureza, o conhecimento de novas plantas, novos animais, né, na questão da botânica em si. Então, né, a valorização da experiência, ou seja, o heliocentrismo. Copérnico, ele defendeu em 1543 que a Terra e os restantes do planeta giravam em torno do Sol. Né? Isso já foi aquelas características que eu falei logo no início, a observação, né? O raciocínio, a observação e, por último, a experimentação. As três características importantes, né? Então, Copérnico, ele defende isso através do racionalismo, através da observação e através da experimentação também. Aqui foram alguns dos elementos, né, importantes, onde eles percebiam, né? Aqui tem várias ilustrações do corpo humano no estado, né? Só do esqueleto, alguns faltando as partes, né, do corpo humano, ao corpo humano em relação aos músculos, né? Toda uma observação que havia nesse período. Também a gente tem que destacar vários outros que foi falado ao longo das videoaulas, né? Exemplo de Leonardo da Vinci, que além dele ser um escultor, um autor, um pintor, ele se torna aí um anatomista nato, um inventor, e ele se destaca em vários aspectos dentro do contexto cultural. A importância aí da experiência no conhecimento, né, como eu ia falar, havia sempre uma experimentação, até chegar a um ponto de se achar que aquilo ali tinha uma convicção, né? Aqui outros também, pessoas que foram importantes nesse período do Renascimento, Gutenberg, né, onde ele cria aí a primeira prensa, que essa prensa faz com que ocorra várias as divulgações desse foi bastante importante. Por quê? Porque um livro levava muitos meses para ser criado, né? Confeccionado, e com a prensa não. Essa impressão ela foi muito rápida, né? Então, esses livros eles chegaram a ser incorporados em muitas outras civilizações através desses inventos. Então, as criações dos humanistas foram divulgadas graças à imprensa, né? A imprensa ela permitiu produzir livros mais baratos, em maior quantidade, né?
E a literatura renascentista faz reviver aí os épicos da antiguidade. A exemplo do autor Luís Camões, né? Que fez vários poemas eles falando da trajetória da navegação. E outros autores também, Maquiavel, Erasmo de Roterdã, Thomas More, vários em cada país, esses humanistas, eles se destacaram. O Renascimento, na verdade, ele foi um renascer, né? Um renascimento mesmo de tudo aquilo que as pessoas acreditavam como sendo uma verdade absoluta. Então, também foi um momento de curiosidade sobre a natureza, da vontade de saber e desenvolver as ciências, de forma de construir, de esculpir, de pintar, de escrever, de uma maneira certa, ideia da beleza, né, através da visão, quando há a importância da anatomia, a visão também da Terra, do universo, Copérnico, quando ele fala na introdução que os planetas giram em torno do Sol, da certeza da capacidade humanas de progredir, porque cada vez mais que eles, exemplo do classicismo, que os autores começaram aí ter a capacidade de pesquisar e sobressair ao que os seus pesquisadores, né? Então, é caracterizado isso, nas capacidades humanas de progredir. E também da importância dada ao homem, que não era importante lá na Idade Média. O homem não tinha sua importância, no qual agora, no Renascimento, isso aí foi consolidado. E eu espero que esse conteúdo, né, como já foi dado em aulas passadas, aqui é uma revisão, que tenha sido uma maior compreensão, né? Por quê? Porque na próxima videoaula a gente já vai começar a entrar nos conteúdos, os conteúdos da terceira unidade. Mas aí, logo quando eu iniciar o vídeo da próxima semana, eu vou especificar direitinho para que vocês não se confundam. Tá certo? Eu espero que essa segunda unidade ela foi bem trabalhada, né? Os conteúdos foram conteúdos muito próximos, né, à nossa realidade, muito fáceis, né? E que tenha atingido esse conhecimento no geral, né? Se houver dúvida, pergunte lá no Classroom, né? Faça seus questionamentos. E agora eu vou corrigir a atividade do livro, que é da página... Pegue um livro na página 308 e na página 309, que a gente vai corrigir a atividade, né? Que a primeira questão foi uma atividade de observação da imagem, né? A imagem, você já conhece, né? Vídeos e até o próprio livro de vocês traz, O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, de 1490. Então, primeira questão. Faça uma descrição da imagem e mencione o período histórico em que ela foi produzida. Então, essa imagem aí apresenta a figura de um homem nu, né? Que ocupa uma posição central com os braços e as pernas abertos de maneira proporcional. Ela foi produzida durante o Renascimento, né? Não vou me atentar porque eu terminei de explicar justamente essa obra. Na letra B, qual é a relação entre a representação da imagem e o chamado antropocentrismo? A imagem, ela busca valorizar o homem e sua racionalidade, apresentando a figura aí do corpo humano no centro, né? E de maneira harmônica e equilibrada, características que se relacionam fortemente ao antropocentrismo. Na letra C, em qual período Leonardo da Vinci e outros artistas e pensadores do Renascimento se inspiraram para compor suas obras? Explique. Então, pensadores e artistas do Renascimento, eles tinham como principal inspiração o período da Antiguidade Clássica Greco-Romana, né? Eles buscavam colocar o ser humano como centro do universo, além de valorizar a liberdade individual e as capacidades de cada indivíduo. Na imagem acima, por exemplo, né, o ser humano ele é retratado no centro de tudo. Na segunda questão, complete as frases com as palavras do quadro abaixo.
Então, tem geometria, anatomia, profano, Veneza, perspectiva e matemática. Na letra A, durante o período renascentista, as principais cidades italianas que detinham a centralização do comércio eram Veneza, né? Veneza, Gênova e Florença, mas o espaço, a lacuna, vocês vão colocar Veneza. Letra B. Muitas obras de artistas renascentistas tiveram contribuição dos estudiosos de anatomia, né? Foi falado em vários vídeos, né? Letra C. A música renascentista se caracterizava por distanciar do divino e da valorização do profano. O que é profano? O que é que caracteriza como sendo algo religioso. Na letra B, os artistas renascentistas tiveram de se preocupar em estudar geometria, matemática, para dominar a técnica da perspectiva. Na terceira questão, os quadros abaixo, com as principais características de cada uma das áreas do Renascimento italiano, preenche também uma obra ou um artista que se destacou nessa perspectiva às áreas. Então, na arquitetura, o que é que priorizava a arquitetura? Valores, né, da antiguidade clássica, utilizando, por exemplo, o equilíbrio e a harmonia das formas. Entre os arquitetos da época é possível citar Donato, Filippo. Na escultura, a escultura incorporava valores da antiguidade clássica, além de estudos de anatomia e desenvolvidos na época. Entre os escultores renascentistas, podemos mencionar Donatello de novo e Michelangelo. Na música, né, a música destacou-se pelo uso da técnica chamada de polifonia. Lembra que eu expliquei que consistia na união de formas harmônicas de duas ou mais vozes ou de dois ou mais instrumentos. Nessa técnica, destacou-se o músico italiano Giovanni Palestrina. Na literatura, gêneros literários resgatam características da cultura clássica, como poesia lírica e a epopeia. Uma das obras que se destacou foi a Decameron, de Giovanni Boccaccini. Então, foi corrigida a atividade, né? Espero que vocês tenham corrigido. A próxima videoaula a gente já vai começar a terceira unidade, né? Creio que não restou dúvidas, né? Porque a gente trabalhou bastante esse conteúdo, né? E vamos ficar por aqui, tá certo? Fiquem em casa, se cuide, viu?